a falar dessa graça sem par. Olá a todos, queridos irmãos e amigos. Boa noite em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Anias Cândido, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sou formado em teologia, um curso básico, um curso médio acadêmico, formado em bacharelado, curso de integralização em teologia e também formado em pós-graduação pela FAITEL USP. Quero dizer a todos que toda semana iremos aqui abordar assunto de um personagem bíblico. Hoje nós falamos sobre Neemias e na próxima semana, Deus mediante, falaremos sobre a vida de Josué, o moço da tenda. Antes de tudo, gostaria que vocês, se estiver gostando, inscreva no meu canal e compartilhe com todos os seus amigos. Quero nessa tarde contextualizar um assunto muito importante e gostaria de esboçar aqui sobre a vida e a missão do ministério de Neemias. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Neemias. Quero inserir então um texto na Bíblia que está no capítulo 1 e o versículo de número 17 do livro de Neemias, quando diz assim: então disse Neemias, bem sabeis que o povo está muito triste, muito chateado com o estado caótico que estava Jerusalém, os muros queimados, os muros caídos, e Neemias então estava com essa incumbência designada pelo Senhor para restaurar e edificar os muros da cidade de Jerusalém. E eu quero falar hoje rapidamente aqui sobre algumas qualidades que Neemias alcançou da parte do Senhor para poder atender e preencher todos os requisitos que o Senhor assim estava exigindo dele. Então ele tinha que ter um ministério com propósito para realizar essa tão importante e sublime tarefa de restaurar os muros da cidade de Jerusalém. Neemias liderou com sucesso a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Então eu gostaria de frisar aqui sobre algumas qualidades de Neemias. E uma delas é sobre a sua visão, uma grande visão que ele tinha quanto à sua ida a Jerusalém. A Bíblia afirma que as portas estavam fechadas e o povo estava chorando, clamando, porque não tinha como oferecer um sacrifício em Jerusalém. Portanto, Neemias, designado por Deus, foi até lá com uma grande responsabilidade para representar Deus diante daquele povo ali. Ele diz que Deus dos céus é um Deus temível. Esse Deus é o Deus revelado a Abraão, Isaac e Jacó. Ele estava ali, então, no nome desse Deus, para executar a obra designada a ele. Então, Neemias, a primeira qualidade, Neemias tinha uma grande visão, porque a porta estava fechada. E ele cria então que essa porta iria abrir. Muitos viram as portas fechadas. As portas estavam fechadas e via derrota, mas ele via as portas abertas. Ele contemplou a vitória, ele pôde argumentar e dizer àquele povo ali: olha, vocês estão com mal ideia, mau pensamento quanto a Jerusalém. Mas é essa oportunidade que vocês verão os muros restaurados e restituídos, porque Deus está conosco. Então nós temos aqui a primeira visão, o primeiro fato aqui, qualidade, é a visão de Neemias. E a segunda dela aqui é uma grande liderança consolidada, que ele estava então trabalhando com a prioridade da graça de Deus, baseado na graça de Deus.
procedida e exaltada a Deus. A Bíblia diz que Neemias, então, ele tinha temor a Deus e continuou o seu trabalho. Com toda reverência e toda perseverança a Deus. Não desanimou, não ficou abatido, embora a cidade estava desolada. Ele estava ali para consolar, para edificar aquele povo que estava abatido. A sua missão era estimular os compatriotas que estavam com medo, porque ali tinha adversário terrível e perigoso, que era o Sambalate, Tobias, o Gesem, os outros povos que estavam ali criticando e zombando dos muros de Jerusalém. Então Neemias estava ali para consolar o povo, estava ali para conduzir o povo a uma segurança e para restituir os muros. E a Bíblia diz que Neemias realizou ali um grande feito. Todos os inimigos foram vencidos e todo o povo se alegrou diante daquela obra tão grande, tão importante que Deus levantou Neemias. Deus então honrou Neemias e o Deus foi glorificado também por Neemias. Tudo isso aconteceu porque Neemias se pôs à disposição de Deus para esse propósito. Quero dizer a vocês que Deus, então, ele tem o homem certo para o trabalho certo no tempo certo. Então, Deus não poderia usar outro a não ser Neemias. Neemias era o homem, então, designado para aquele trabalho. Então, quando o povo estava desesperado, sem esperança, Deus levanta esse homem, Neemias, com ousadia, coragem, visão, para restituir, restaurar os muros da cidade. Que nessa oportunidade Deus venha exaltar cada um que esteja colocado na brecha do muro para ser usado por Deus. Deus está interessado em nos usar e fazer não só de mim, mas de você também um instrumento na mão dele. Não se importa, não ligue para os Sambalates, os Tobias da vida. Sempre haverá um Tobias, um Sambalate no nosso caminho, para tentar prejudicar, tentar barrar a sua caminhada, a sua jornada. Não se preocupe, Deus sempre tomará conta, dará conta de tudo. E Deus então estará nessa tarde transmitindo aqui por meu intermédio uma palavra de consolação, uma palavra de edificação, uma palavra de segurança para que você saiba que o Deus temível, o Deus terrível do céu, que Neemias bradou junto com seus irmãos. Ele não estava só não, ele estava rodeado de amigos e irmãos para fazer a obra de Deus. E ele não covardou, não teve medo, ele enfrentou de rosto aberto, de peito aberto, toda aquela adversidade, toda aquela oposição, e foi vencedor. E o nome do Senhor foi então honrado e glorificado naquela oportunidade. Que você possa então ser abençoado, ser alcançado então pela divina promessa de Deus. Deus sempre tem um propósito definido. Vocês sabem que o processo, ele machuca às vezes, o processo ele fere, fere nossos corações, nossas vidas, mas o propósito de Deus, ele cura, ele sara, ele é o bálsamo de Deus para curar as intempéries, para curar as dores, as enfermidades daqueles que se sentem cansados. Então, Neemias foi altamente privilegiado por ser escolhido por Deus para estar ali em Jerusalém, juntamente com o seu irmão Anani, que foi o seu idealizador, aquele que foi o seu braço direito, que deu informação para Neemias, informou dos seus irmãos, informou da cidade. Neemias então estava indo confiante então, nas notícias que estava recebendo, e foi baseado em uma promessa de Deus. A Bíblia diz que Deus, que as portas do inferno, ele não prevalece contra a igreja do Senhor. E Neemias foi baseado nessa promessa, que as portas do Hades, as portas do inferno, eles não prevalecerão jamais contra aqueles que têm colocado nas mãos do Senhor. Então, portanto, queridos, que Deus nos ajude,
Que Deus abençoe. Eu quero que você que está me ouvindo nesta final de tarde, que vocês possam então estar comigo, né, no próximo áudio, no próximo vídeo que a gente for gravar. Eu quero falar sobre um personagem na Bíblia muito interessante. O próximo vídeo eu quero falar sobre Josué, o moço da tenda, o moço que não deixava a tenda. É muito importante o assunto que eu irei abordar com vocês. Eu estou agora contextualizando, verbalizando esse texto com vocês, para vocês então conhecer um pouquinho mais da vida desse homem chamado Neemias, um moço destemido e abençoado por Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e dê a sua graça, seu amor e boa noite. E fico todo na paz do Senhor e muito obrigado pelo momento que passamos aqui refletindo nessa reflexão, abordando sobre a vida de Neemias. Paz para todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu ouvia falar dessa graça sem par.